capítulo 19, regulação a longo prazo, né? Que envolve esse carinha aqui, que é o rim. A gente vai entender como ele ajuda para regular a pressão a longo prazo. O rim, ele vai ter dois mecanismos principais, né, de controle da pressão arterial. O primeiro mecanismo que o rim acaba utilizando, o controle do débito de água e débito de sal ou cloreto de sódio que a gente consome. Por quê? Quando eu tenho muita água, pense em plasma, por exemplo. Então, se eu tenho muito plasma, se eu tenho muito líquido dentro do meu vaso sanguíneo, ele aumenta a minha pressão arterial. Como que eu vou perder esse líquido? Uma das formas de eu perder esse líquido é através da urina. Se eu estou com a pressão arterial muito alta, um dos mecanismos de controle que o rim pode fazer, né, a longo prazo, isso respondendo a dias ou meses, ele vai excretar mais diurese, né? Você vai urinar mais para baixar a sua pressão arterial. Já o contrário é verdadeiro também. Se você está hipotenso, sua pressão está baixa, o que o rim vai fazer? Ele vai impedir que você urine para manter esse líquido dentro do vaso para sua pressão não cair tanto. E outro mecanismo também que o rim utiliza, né, é excreção ou reabsorção de sódio. Por quê? Acabei de falar da água com vocês, mas tem o sódio também, esse carinha aqui, que os novos estudos nos dizem que o sódio ele acaba sendo um dos principais vilões até para pressão arterial, porque o rim ele consegue trabalhar bem com o sódio, mas não tão bem quanto a água. A água ele consegue excretar livremente, já o sódio precisa de alguns mecanismos para a gente excretar o sódio para fora. O controle renal vai ser através do controle de água e sódio. Tem dois mecanismos aqui que o livro nos traz, que é diurese de pressão e natriurese de pressão. O que é isso? Acabei de falar para vocês, eu aumentei, a minha pressão arterial está muito alta, né? O que o rim pode fazer? Ele pode fazer uma diurese de pressão. O que é diurese de pressão? Você vai urinar mais. Já a natriurese, nátrium, a gente não tem o Na, que é o símbolo da tabela periódica do sódio. Nátrium se referindo a sódio. Natriurese, sempre que tivesse urese no final, eu estou me referindo a alguma coisa que está sendo excretado na urina, que é diurese. Eu tenho natriurese, então eu estou excretando sódio, estou excretando sal pela minha urina. Por que eu excretaria sal? A gente viu que um dos mecanismos que a água ela utiliza para se deslocar pelo nosso organismo é osmose. Um dos principais gradientes de osmóticos para que aconteça essa deslocação da água de um local para o outro é o sódio, porque o sódio ele acaba mais concentrado num lugar e a água vai tentar o quê? Diluir esse sódio, né? Ele vai tentar equilibrar esse meio. Quando eu estou excretando sódio, eu acabo excretando água junto. Esses dois mecanismos são o mecanismo inicial que a gente tem de controle do rim, que seria a excreção de água e excreção de sódio. Tem esse conceito aqui, o que você consome de água e o que você elimina de água tem que ser igual. Exemplo aqui, eu estou bebendo 2,5 litros de água, só que eu estou urinando 1 litro só, tirando as perdas insensíveis que a gente vai ver também. Eu estou retendo água, né? E se eu estou retendo água, eu vou aumentar minha pressão arterial ou vou fazer um mecanismo de edema. Ou ao contrário, bebi somente 1 litro de água e meu rim fez com que eu urinasse 2 litros. Ou seja, eu estou provocando uma desidratação, eu estou perdendo líquido no meu plasma e também no meu espaço intersticial. Isso vai ter várias consequências, né? Uma delas é a hipotensão. O cenário ideal, depois, quando você estiver na prática clínica, vocês vão perceber que o paciente, principalmente quando é grave, a gente sempre controla esse balanço hídrico. Vê o que entrou de soluções para ele e o que ele conseguiu eliminar. Nesse jeito, a gente consegue avaliar a função renal do paciente. Por exemplo, eu ofertei 2 litros de soro fisiológico para o paciente que ele estava na UTI, só que ele urinou só 500 ml. Talvez seja um indicativo que a função renal dele não esteja tão bacana. A gente acaba avaliando se o paciente está respondendo ou não ao tratamento, né, para ver se ele tem uma injúria ou lesão renal aguda ou crônica, pela excreção de diurese. O mecanismo inicial, né, de controle da pressão arterial do rim vai ser, ou ele pode fazer uma diurese de pressão, que é perder líquido, no caso, para diminuir a pressão, ou natriurese, que é jogar sódio para fora para tentar controlar a pressão arterial. Outro mecanismo que o rim acaba utilizando para controlar a pressão arterial é o nosso sistema renina-angiotensina. Quando acontece uma redução da minha pressão arterial, lá no meu rim, eu tenho uma região lá do meu néfro que é chamada mácula densa. Nessa mácula densa também eu tenho algumas células que é chamada células justaglomerulares. O que elas fazem? Quando elas percebem que o fluxo renal, ou seja, a pressão arterial caiu e consequentemente o fluxo renal para essa região caiu também, essas células lá do meu rim, das justaglomerulares, elas vão secretar renina. Renina nada mais é que uma enzima, é secretada pelo meu rim quando eu tenho uma redução da minha pressão arterial. O que essa renina vai fazer? Aqui eu tenho um angiotensinogênio, é como se fosse uma proenzima. O que acontece? Quando a minha pressão arterial baixa muito, o que a renina vai fazer? Ela vai clivar esse angiotensinogênio e vai transformar esse angiotensinogênio em angiotensina 1. Beleza. E essa angiotensina 1 faz o quê? Ela até tem uma ação vasoconstritora, né? Essa angiotensina 1 que foi produzida pela renina clivando o angiotensinogênio, a angiotensina 1 vai estar lá na minha corrente sanguínea. Ela vai passar numa região, no meu pulmão, meu endotélio pulmonar, ele possui outra enzima, que é a ECA, que é enzima conversora de angiotensina. O que essa ECA vai fazer? Ela vai pegar minha angiotensina 1 e ela vai transformar numa angiotensina 2. Aqui era um peptídeo com 10 aminoácidos, ela foi lá e quebrou e transformou com 8 aminoácidos, mas não importa. A ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, ela vai quebrar a angiotensina 1 e vai fazer com que ela vire angiotensina 2. A angiotensina 2, ela já é uma... Lembra que a gente viu das substâncias vasoconstritoras? Tinha noradrenalina, vasopressina e angiotensina 2. A angiotensina
2 ela já é um vasoconstritor potente. Essa angiotensina, eu já consigo ter um aporte na minha pressão arterial porque ela vai fazer vasoconstrição. Secretei essa angiotensina 2 pela ECA. Ela vai ter dois mecanismos principais, né? Essa angiotensina ela não dura tanto tempo na corrente sanguínea, é questão de minutos. Ela vai agir retendo o sal e aumentando minha pressão arterial, certo? Mas vai chegar um dado momento que ela vai perder sua função, né? Ela tem que ser inativada, né? Ela deixa de cumprir essa função vasoconstritora. Tem outra enzima que vai inativar essa angiotensina 2. E o nome dessa enzima aqui, angiotensinase. Na nossa prova caiu essas três questões, na verdade. Caiu uma questão perguntando, né, quem secretava a renina, né, que são as nossas células justas glomerulares, elas secretam renina, interage com o angiotensinogênio, gerando a angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela vai viajar para o meu corpo, vai chegar lá no meu endotélio, nos meus capilares pulmonares, eu vou ter outra enzima, que é a ECA, enzima conversora de angiotensina, que ela vai quebrar essa angiotensina 1 e transformar ela em angiotensina 2. A angiotensina 2 já é um agente vasoconstritor pesado. Ela já consegue fazer uma vasoconstrição importante, consequentemente aumentar a minha pressão arterial. Vai agir lá no meu rim, depois a gente vai entender como que ela vai agir no meu rim para aumentar a pressão arterial. Para que vocês entendam agora, ela aumenta a minha pressão arterial. E vai chegar um dado momento que ela vai ser inativada. Quem inativa ela é essa outra enzima aqui, angiotensinasa. O que a gente viu? A angiotensina 2, ela faz vasoconstrição e aumenta a minha pressão arterial. O paciente que ele tem hipertensão crônica, ele tem uma secreção demasiada de angiotensina 2. Tem dois fármacos que a gente acaba utilizando aqui para bloquear essas vias aqui de formação da angiotensina 2. Lembra que a gente falou que a angiotensina 1 vai lá para o meu pulmão e vai ter a ECA lá, que é a enzima conversora de angiotensina, que vai clivar ela? Eu uso uma medicação, que já devem ter ouvido falar, que é o enalapril, o captopril, são fármacos, né, são medicamentos que eu inibo a ação da enzima conversora de angiotensina. Por isso, quando eu dou enalapril para um paciente para baixar a pressão arterial, um dos colaterais dessa medicação é o paciente ter tosse, porque ele age lá no pulmão, porque lá que a enzima conversora de angiotensina está. Depois que forma essa angiotensina 2, essa angiotensina 2 tem mais um detalhe, né? Quando ela se forma, ela vai estimular a secreção de mais outra substância da nossa aldosterona. Qual que é o mecanismo da aldosterona? Depois que eu produzir essa angiotensina 2 ela vai viajar pela minha corrente sanguínea. Um dos lugares que ela vai se depositar, né, que ela vai entrar em contato, é minha glândula adrenal. Lembra que a glândula adrenal ela secreta adrenalina, mas ela também secreta cortisol e secreta aldosterona. Ou seja, a aldosterona, né, vai ser estimulada a ser secretada pelo alto nível de angiotensina 2, e a aldosterona ela faz o quê? Ela ajuda a fazer reabsorção de água e sódio lá no meu rim. Se eu reabsorvo água e sal, eu aumento a pressão arterial. Logo, se eu secreto angiotensina 2 e eu estimulo a aldosterona vai fazer eu reter mais líquido, porque ela faz com que eu reabsorva mais sódio e água. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.